Bom dia, amados e amadas do Senhor. Começa agora o nosso programa Evangelho Diário. A palavra de Deus que é partilhada, a palavra de Deus que é força, entusiasmo, alimento para a nossa caminhada. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. A igreja celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Essa basílica foi dedicada logo nos primeiros séculos, no século V da era cristã, lá em Roma, para celebrar do dogma mariano de Santa Maria, Mãe de Deus. E certamente, ao celebrarmos esse dogma, o dogma de Nossa Senhora, Mãe de Deus, nós afirmamos que Jesus é Deus que assumiu a nossa humanidade. Esse dogma é essencial para a nossa fé cristã. Então, nesse momento, nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas, vamos escutar o Santo Evangelho que a igreja nos propõe para esta segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e o deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas e amados do Senhor, ao celebrarmos hoje a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, esse dogma mariano, que nos ajuda, nos aponta para o Cristo, nós entendemos que este é o nosso Deus, o Verbo que se faz carne, que se fez carne e habitou e habita no meio de nós. Esse Deus que não é indiferente ao ser humano, não é indiferente à vida humana e não é indiferente à fome humana. A fome é algo biológico e Deus sabe disso. E nesse evangelho que nós escutamos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, mais do que alimentar fisicamente, ele alimenta com a palavra, ele alimenta com o cuidado, ele alimenta fazendo da multidão pessoas, senhores, senhoras, sendo servidos pelo próprio Deus. Isso é muito forte. E ele nos chama a fazer o mesmo, para realizar a nossa humanidade, para dar sentido, sabor à nossa humanidade. Nós precisamos também dar de comer àqueles que estão famintos do pão material, mas sobretudo do pão espiritual, alimentar com a palavra. E assim aprendemos também com Nossa Senhora, que alimentava espiritualmente e também materialmente. Como nós bem sabemos, quando Maria assume o Verbo, ela põe-se a serviço, põe para cuidar de Isabel e ali, no cuidado de Isabel, ser sinal da palavra de Deus. Sejamos sinais vivos desta palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos vocês.